Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Antônio Carlos, estamos aqui para dar uma continuidade nas nossas aulas de estatísticas de acidentes. Essa será a nossa terceira aula, pessoal. E vamos, tá? Quem sou eu, né? Só para vocês, para quem não me conhece, está vendo os meus vídeos pela primeira vez. Eu sou Antônio Carlos Ferri, sou graduado aí em gestão de recursos humanos, tenho uma especialização aí em ergonomia que facilita o meu trabalho também aí nessa área. Sou técnico de segurança do trabalho, então eu atuo no conjunto de gestão e aplicação das normas e da segurança como um todo, tá bom? Para quem quer conhecer um pouquinho mais do Antônio, para solicitar alguma informação, tá aí o meu e-mail, segurançaergonomia@gmail.com. O meu LinkedIn, que tem todas as informações profissionais lá, que quem saber um pouco mais do meu histórico, então é www.linkedin.com e dá continuidade o /Antônio e assim por diante, só copiar aí que vocês irão achar lá no LinkedIn. Também temos aí, para quem quer conhecer um pouco do lado pessoal do Antônio, para saber como é que é um pouquinho da vida, se ele é um bagunceiro, se ele é um cara que gosta do que ele gosta, tá aí o meu Instagram, que é o pessoal aí, se quem quiser dar uma lá e solicitar me seguir, estou à disposição lá também, tá bom? Aí as referências, as bases de conhecimento que eu utilizei para esta aula. Então vamos lá. Resumo da aula 2, que foi a aula passada, a gente viu lá representação de dados estatísticos, organização de dados, listas, tabelas e gráficos. Então vimos um pouquinho como a gente pode organizar, de quais são as formas que a gente tem para organizar todos aqueles dados que a gente pega lá, né, sobre os acidentes, sobre segurança de uma maneira geral, e a gente, para facilitar a organização, então a gente tem listas, tabelas e gráficos, que são aqueles mais utilizados por todos aí no dia a dia da segurança. E a nossa programação da aula 3, né? Estamos aí, aula 3 será, nós vamos ver um pouco da introdução, definições básicas, causas dos acidentes de trabalho, consequência dos acidentes de trabalho e os custos dos acidentes. Preferencialmente e referencialmente, nós iremos trabalhar sobre as consequências e os custos dos acidentes. As causas, consequências e custos dos acidentes. A gente também vai ver algumas definições utilizadas muito aí quando a gente conduz uma análise e uma investigação de acidente, e também todas aquelas informações que a gente precisa para montar a nossa tabela, nossas listas, para poder fazer as nossas estatísticas, tá bom? Então, um pouco de trabalho de introdução para vocês sobre os custos dos acidentes. Todo mundo sabe que o Brasil é um dos recordistas mundiais aí de acidentes de trabalho. Todo ano, só para vocês terem uma ideia, né, são quase, no ano 2018 foi o último que a gente tem de dados, né, lá na Previdência, no Anuário Estatístico da Previdência, a gente trabalha lá, então a gente pegou lá e deu quase 600 mil acidentes no ano. Então, os números registrados de acidentes de trabalho no Brasil são assustadores. Ações prevencionistas básicas poderiam evitar a ocorrência destes, bem como reduzir este elevado ônus ser pago por toda a sociedade. Então, os acidentes eles trazem inúmeras consequências, né? Só para vocês terem uma ideia, anualmente o Ministério do Trabalho e o Ministério da Previdência Social, né? Eles fazem um anuário e disponibilizam para a gente sobre os acidentes de trabalho, suas principais consequências, setores e atividades econômicas, a localização geográfica de ocorrência de eventos, e desta forma é possível acessar resultados para construir um diagnóstico mais preciso acerca da epidemiologia desses acidentes. Olha que palavra bonita aí, que terminologia, que termo bonito, epidemiologia, né, desses acidentes. Mas, para isso tudo também, a gente precisa saber um pouquinho de algumas definições, né? A gente tem lá uma NBR, que é a NBR 12480, né, pessoal? E ela nos traz muitas definições que a 14280, que é cadastro de acidentes, ela nos dá base e referência para podermos montar uma análise investigatória e todos os termos que mais provenientes a serem utilizados num relatório e tudo mais. Então vamos lá. Eu peguei apenas algumas definições que eu acho que pode ter confusão, que às vezes as pessoas não entendem direito, mas ela tem muita coisa mesmo para vocês analisarem, né? Então, vamos lá, eu coloquei algumas aqui, ó. Vamos dar uma olhada aí para a gente entender um pouquinho do que é. Então, lá nós temos
Incapacidade parcial permanente. O que é capacidade parcial permanente, pessoal? Esta capacidade é quando o trabalhador tem a diminuição por toda a vida, né, da capacidade para o trabalho com a redução parcial, que é, por exemplo, quando, infelizmente, quando acontece um infortúnio e o trabalhador vem a perder um braço, por exemplo. Ele não vai dar continuidade na vida laboral dele, total, completa, igual ele tinha, porque ele teve uma parte do seu corpo decepada, dilacerada, vai saber como for, dependendo de como for o acidente. A terminologia melhor, mais correta seria para usar. Então, e a gente também tem a capacidade total permanente, né? Que trata-se da invalidez para o trabalho, ou seja, ele não consegue trabalhar de jeito nenhum. Né? O cidadão, por exemplo, pode ter lá um derrame, né? Um AVC, um aneurisma vascular cerebral, a qual ele tenha as suas capacidades laborativas, ou quando ele cai, bate a cabeça e ele afeta o corpo, ele perde a capacidade de se locomover, por exemplo. Né? Então, esse é um exemplo de incapacidade total permanente. E a outra é a incapacidade temporária. Né? As empresas, a maioria dos acidentes se enquadram, as empresas acabam enquadrando os trabalhadores nessa terminologia, que é quando o trabalhador, qualquer acidente, ele vai ao médico, o médico afasta ele do trabalho. Beleza? Foi afastado e acontece dele depois, só voltar depois que ele curar a lesão. Por exemplo, um corte onde tenha pontos, uma fratura, que é caso uma pancada, que tenha como resultado uma fratura. Isso tudo pode acometer dele ficar incapacitado temporariamente para ele trabalho. É o que as que mais aí traz, esse daí é o que mais traz, que mais afasta ou que mais onera o empregador a questão de afastamentos. Porém, algumas empresas trabalham de maneiras em que o acidentado tem uma gestão de acidentes, às quais ela aproveita esse trabalhador com incapacidade temporária em outra atividade que não era aquele que ele executava, que ele possa executar para não dar afastamento. E com isso também tem a parte da inibição da abertura da CAT, a comunicação de acidente de trabalho. E algumas empresas fazem esse tipo de gestão porque faz a conduta toda dentro do próprio ambulatório interno, né? E aí o que acontece? Ele não passa por um externo, ou se vai num hospital credenciado ou alguma coisa desse tipo, alguma clínica aí, e faz toda a tratativa, o cuidado, tudo certinho, mas porém ele não se afasta do trabalho. Ele continua a exercer suas atividades, uma outra atividade dentro da empresa. Para algumas empresas, isso significa perder, se afastar, tiver muito afastamento, perder subsídios quando é uma filial, né, de uma multinacional, de uma empresa estrangeira. Então eles acabam fazendo essa jogada aí. Porém, não é muito aceito. O ideal é que e acabam não abrindo nem a CAT, né? Só para vocês terem uma ideia. Mas assim, aqui já não está gente para falar o que é certo e o que é errado. A gente está falando um pouquinho do que acontece por aí. O ideal é que todos os acidentes, o ideal e o legal é que todos os acidentes sejam feitos a abertura da CAT registrada lá junto à Previdência Social, lá na CAT Web ou lá no site da Previdência Social. Também, esses daí foram alguns, eu também coloquei aí, só para falar para vocês, os incidentes. Muitas vezes o incidente ele não é tratado, eu vou colocar como uma importância muito grande o incidente, porque ele não é tratado como acidente e com isso eu não tomo as posturas devidas e acaba resultando no acidente conexal. O ideal é que vocês tratem, o ideal não é via de regra, não é regra, que vocês tratem todos estes incidentes, né, aquela situação em que tem uma perda, né, no ambiente, no trabalho, mesmo que não seja humana, seja considerada um acidente. Tipo assim, tem perdas de tempo, tem perdas materiais, tem perdas ambientais que precisam ser tratadas, cuidadas, para que isso não ocorra de novo, nem daquele jeito e nem em uma situação mais grave. Porque os incidentes, se a gente for buscar lá nas nossas aulas anteriores, a gente vai trabalhar lá no controle de perdas, que a gente for ver,
Vocês vão perceber que tem lá a pirâmide de Beard, a pirâmide de Harnish, que nos resulta que diz o seguinte, que se eu não cuidar dos incidentes, vai transformar num acidente com potencial grave, é um acidente com potencial grave. Então a gente tem que tratar como se fosse um acidente. O ideal é que vocês tratem da maneira seguinte, acidente com lesão e acidente sem lesão, para que tudo isso seja solucionado e numa medida preventiva não se transforme num acidente mais grave, com perdas humanas, por exemplo, com lesões. Tá bom? Então, esses são algumas definições. Tem muitas lá na NBR 14280. Se vocês forem dar uma olhada mais profundamente, né, na 14280, tem lá definições como lesão imediata, lesão corporal, perturbação funcional, acidente sem perda de tempo ou afastamento, acidente com perda de tempo e com afastamento, tudo isso tem está lá nas definições básicas da NBR 14280. Tem muita definição. Acidente sem CAT registrada. Isso aqui é importante falar para vocês também. O acidente sem CAT registrada, cuja comunicação de acidente de trabalho não foi cadastrada no INSS e que foram identificados por meio de comprovação da relação acidente-trabalho, que a gente chama de NETEP, que é o Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário. Mas o que é isso, Antônio? Imagine que o cidadão afasta por um problema, uma lombalgia bem forte e ele não consegue trabalhar. A empresa acha que não foi ali, não abre CAT e tudo mais. Porém, a partir do momento em que ele vai ao marcar perícia, que tem os afastamentos, ele vai até o perito, faz todas aquelas avaliações, o perito lá olha lá o KNAI da empresa, analisa o KNAI da empresa, o CID da doença que o cidadão tem e faz um nexo entre o KNAI da empresa, o grau de risco, né, o grau de risco do KNAI e a patologia, né, no caso essas lombalgias que eu citei como exemplo. Ele faz toda essa ligação e fala assim, opa, não tem CAT aberta, mas eu vou dar como NETEP, Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário. E aí, tem, junto ao sistema da Previdência, fica como uma CAT não registrada. Acidente sem CAT registrada, ou seja, como se dissesse para a empresa assim, ó, você teve um problema e você não se importou com este problema, porém a gente viu que é daí, que é seu o problema. E aí tem toda aquela questão, né? Chega naquele prazo de fazer a contestação, que se transforma no FAP, que é o seguro, que é o imposto, tudo mais, e a empresa não faz a contestação e acontece de o imposto, o FAP ser maior no final do período, justamente pelo fato de a empresa não fazer a contestação desse fato, se acaso ela achar que não é, né, um acidente de trabalho, ela não faz a contestação e isso enquadra como acidente de trabalho também, ou equiparado ao acidente de trabalho, e com isso ela paga um imposto maior, tá bom? Isso é só para vocês terem uma ideia. Agora nós vamos trabalhar, pessoal, um pouquinho aí das causas do acidente. Quais são as causas de acidentes que a gente viu lá na aula anterior, né? A gente viu praticamente duas, né, situações. Sob o ponto de vista prevencionista, causa de acidente é qualquer ocorrência que se removida ou solucionada a tempo, evitaria o acidente. Então, se a gente não evita, vai acontecer os acidentes. E aí a gente trabalha com duas hipóteses, né, que a gente viu lá. As falhas humanas e os problemas da parte ambiental, que é os fatores ambientais. Fatores humanos, como a gente viu, tudo aquilo que é ligado ao trabalhador, tudo aquilo que está envolvido dentro da cabeça do trabalhador, seus atos, as suas atitudes, o seu pensamento que se transforma em atos e que acaba acontecendo acidentes, certo? E os fatores ambientais, eles estão relacionados ao que o ambiente oferece para o trabalhador. Condição das máquinas, poluição do ambiente, desorganização do local de trabalho, falta de layout adequado, entre outras situações que dão causa para acidentes de uma maneira geral. E aí, maneira geral. E aí a gente fala de causas do acidente. Mas, ainda, se a gente for avançar um pouco mais,
Depois das causas, a gente entra com o quê? Começa a analisar as consequências dos acidentes. Imagine você, quais são as consequências dos acidentes de trabalho que você conhece? Que você já ouviu falar, você que é prevencionista, que já trabalha na área de segurança, ou que você ainda esteja num aprendizado aí mais ardente aí de querer entender, né? As consequências dos acidentes, elas vão muito além do que aquilo que a gente imagina economicamente, não é verdade? Então tem muitas situações que podem acometer o trabalhador. Quando descobrimos as causas dos acidentes e trabalhamos no sentido de controlá-las, estaremos reduzindo sensivelmente a ocorrência dos acidentes. Um profissional prevencionista se utilizará no decorrer de sua atuação de várias ferramentas eficazes para a prevenção. Então, no controle de perdas, a gente vai ver quais são essas ferramentas que a gente faz para controlar essas perdas, né? Mas, se você analisar a própria foto, essa imagem que está no slide, você já vai entender um pouquinho quais são as consequências dos acidentes, né? Todos perdem com a ocorrência de um acidente, não tem como falar, né? Todos vão perder. É lógico que aquele que mais perde é o acidentado, e sempre vai ser ele, porque ele que vai estar lesionado, ele que vai estar estropiado lá, no perdão da palavra, mas por quê? Com o indivíduo ele perde porque ele vai se lesionar, vai ficar incapacitado, afastamento, diminuição de salário, desamparo à família, etc., entre outras coisas. A empresa, tempo perdido, diminuição de produção, danos às máquinas, materiais ou equipamentos, gasto com primeiros socorros, gasto com treinamento para substitutos daquele profissional afastado, atraso em produção, aumento de preço no produto final. Olha que coisa louca. E também a sociedade, a nação brasileira perde, né? Porque tem acúmulo de encargos assumidos pela Previdência Social, aumento dos preços prejudicam assim o consumidor, a economia, com isso, os impostos e as taxas de seguro. Então implica numa pancada de coisas que às vezes a gente só fica olhando para aquela coisa mais simplória, aquele olhar simplório. Ah, se acidentou, isso. Não, tem um monte de coisa. E se a gente analisando, ó, só para vocês terem uma ideia, a gente vai lá, ó, sobrecarga em quem fica. Quem fica, nossa, putz, ele fica sobrecarregado, porque às vezes a empresa não tem dinheiro para contratar um outro para temporário, então ela faz com que sobrecarregam aqueles que ficam, e aí é ruim, porque tem que cumprir, muitas vezes tem que cumprir metas e tudo mais. Se for contratar um novo treinamento de um novo funcionário, gasto com tratamento médico é fantástico, isso gasta-se demais, mas tem que gastar mesmo, porque deixou o acidente acontecer, não sei qual que é o problema, mas o acidente aconteceu, alguém tem que arcar com isso, e muitas vezes o próprio trabalhador, ele não, na maioria das vezes o trabalhador não tem a condição de arcar com os gastos. E aí, algumas coisas que a gente que é bom frisar, né? Os problemas psicológicos com esses trabalhadores. E não só com os trabalhadores, com a família desse trabalhador. Porque essa pessoa, muitas vezes, o trabalhador, ele fica por ficar tempo em casa, ele acaba entrando no mundo das bebidas e das drogas também. E isso facilita o desencadeamento de brigas familiares, e é com isso as famílias são desfeitas, e aí é só tristeza que acontece. Então, o lado social do trabalho, né, de um trabalhador que está bem no seu trabalho, ele é, como muita gente diz, o lado social do trabalho, ele vai muito além do que apenas o dinheiro para o trabalhador. Então, isso tudo em consequência desses infortúnios, dessas situações que acontecem dentro do ambiente de trabalho. Então, é primordial que se tenha todas as situações para poder cuidar desses trabalhadores. Se acontecer um acidente, tomar cuidado para que essa pessoa não fique com problemas psicológicos, depressão e tudo mais. E aí também tem, como consequência, gastos enormes com benefícios. A própria Previdência Social tem muitos gastos. Apesar que agora, né, de um tempo para cá, ela entra com as ações regressivas. Ela já não mais fica bancando os custos desses acidentes
por nada. Ela banca até certo ponto, depois, em um certo ponto, ela manda a contra para a empresa. A empresa, toma que o filho é teu, eu banquei, mas você tem que me ressarcir com juro e correção. Aquele acidente que aconteceu lá, que eu paguei todo aquilo, agora eu estou te cobrando, você vai ter que me pagar com juro e correção monetária, que é o que a gente chama de ação regressiva da Previdência. Ela não deixa barato mais não, ela não vai ficar arcando mais com esses custos não. Né? A ocorrência de um acidente de trabalho ou até mesmo um incidente sempre produz simultaneamente uma série de eventos que acarretam prejuízos econômicos para o acidentado, para a empresa e para o país. É evidentemente que neste item estaremos apenas citando os efeitos financeiros, sem levar em consideração a lesão física ou psicológica, mas de uma maneira geral a gente tem que analisar. Outro aspecto para refletir é o custo social, ou seja, o desamparo de uma família pela ausência de um ente querido em decorrência de um óbito, por exemplo. Você já imaginou? Como que é para um filho perder o pai perder um filho, a esposa perdeu o marido perdeu a esposa, ou o companheiro, a companheira e tudo mais. Imagine só como que é terrível essa situação. O custo, normalmente dividimos os custos dos acidentes em custo direto e indireto. Então, vamos ver um pouquinho aqui. O custo direto, o que é esse custo direto? Também conhecido como custo segurado, que normalmente o custo direto, ele tem também conhecido como custo segurado, não tem relação direta com um acidente, representa o custo permanente para o empregador. É a contribuição mensal das empresas, denominado seguro acidente de trabalho, que ela é obrigatória a pagar, o SAT, e é calculado a partir do enquadramento da empresa em 3 níveis de risco, leve, médio e grave, e ter um percentual sobre a folha de pagamento. Aqui, ó. Isso daqui é o FAP, o SAT, é este seguro que ela tem que pagar, e que existe um imposto também, que é o FAP, que é justamente muito parecido, ligado ao SAT, que diz que a empresa tem que pagar lá 1, 2 ou 3% respectivamente. Esse número cai ou aumenta de acordo com o número de acidentes. E isso é feito também pela classificação da empresa a partir da tabela própria, organizada pela Previdência Social. Então, as empresas elas vão pagar mais ou menos de acordo com o número de acidentes que acontece. A gente está falando aqui de custos diretos. E os indiretos? Os custos diretos são aqueles provenientes ou inerentes da própria atividade. A própria atividade. E envolve os custos relacionados ao acidente, como, por exemplo, salário dos primeiros 15 dias de afastamento, multa contratual por eventual não cumprimento de prazos, quando ela deixa de entregar num dia que era para entrega, ela tem que pagar uma multa, então tem isso. Perda de bônus de renovação do seguro patrimonial, as empresas pagam o seguro e dentro do seguro ela analisam também o potencial de dano da empresa e que se aconteceu muitos acidentes. Ela pergunta, ela tem que responder questionário para mandar para a seguradora. E muitos dados são de segurança do trabalho, a parte de prevenção e combate a incêndio, PPRA, que agora o pessoal vai cobrar muito o PGR, entre outros. Prejuízo da decorrência da perda de produção, eventuais danos causados ao produto, ou matéria-prima, gastos de contratação e treinamento de um substituto, como a gente já viu em outro ponto, pagamento de horas extras para cobrir prejuízo, para poder entregar produção, custo com eventual embargo, interdição fiscal. Ixi, isso daqui é aquilo que eles temem muito também, porque toda vez que tem muito acidente numa determinada empresa, o auditor fiscal o Ministério do Trabalho praticamente já denuncia a empresa para o Ministério Público do Trabalho para que algumas providências sejam tomadas, entre elas a aplicação do termo de ajustamento de conduta, que é o TAC. Pagamentos de horas de trabalho despreendidas por supervisores, outras pessoas ou empresas que não em teoria não iria precisar, mas não é só outro trabalhador naquela máquina, por exemplo, mas vai ter que vir o supervisor, o encarregado. Então esses aí são alto custo, porque o salário desse pessoal é muito maior.
E aquelas perdas, né? Investigação de acidente, assistência médica e socorro de urgência, transporte do acidentado, providência necessária para normalizar o local do acidente e assistência jurídica, né? Quando a gente fala de custo de acidente, custo direto e custo indireto, eu sempre cito o exemplo do Titanic. Por que o Titanic afundou, pessoal? A história original. O Titanic ele estava numa rota e naquela rota apareceu um bloco de gelo. Quem olhou primeiro, aqueles que olharam primeiro, falou, pode continuar que é um bloco de gelo que não vai afetar o navio. O navio é gigante, o bloco de gelo é pequeno. Porque eles só olhavam aquilo que estava na superfície. E quando eles se aproximaram, que eles perceberam que o bloco de gelo abaixo daquilo que estava na superfície do mar era muito grande, eles tentaram desviar e eles bateram o lateral do casco do navio, fazendo com que o navio afundasse. E aqui, um paralelo é muito próximo daquilo que a gente está vendo aqui. Custo indireto é superficial, os custos indiretos são muito. Então é comparado com esse iceberg aí, tá bom? Então a questão de custos, pode se tornar elevadíssimo. O Brasil hoje você tem mais de gastou em 2018 com acidentes de trabalho mais de 70 bilhões de reais, de uma maneira mais geral. Só a Previdência gastou quase 20 bi com acidentes de trabalho, né? De uma maneira geral, o que a sociedade, o que a nação brasileira perde com acidentes de trabalho chega a 70 bilhões de reais. É muito dinheiro, é muito dinheiro. Isso a gente está falando de tudo. E isso aí financeiramente, aí tem dentro dos custos indiretos, tem também a gente poderia colocar aí os problemas sociais que o trabalhador enfrenta. Imagine um trabalhador como que ele vai se sentir quando se ele perder as mãos e ele não poder pegar o filho dele. Uma historinha muito rápida aí, um trabalhador perdeu 2 braços, chegou em casa, ele teve que escutar o filhinho pequeno falar assim, não é meu pai tem braço. Imagine só. Então, a aula de hoje foi referente aos custos, é muito difícil calcular a realidade, então a gente sempre faz uma estimativa, a gente pega tudo aquilo que contribuiu, que perdeu, que teve de perdas e tenta mensurar em valores, em custo, para depois chegar num valor final, tá bom? É sempre em cima de estimativas, uma boa análise, calculando, verificando todas as informações corretas, vocês vão perceber que é muito alto. Um acidente aí simples de corte de dedo, se eu colocar tudo na ponta do lápis, que o cidadão fica aí 5 dias afastado, no final das contas esse acidente pode ter um final aí de coisa de 4 ou 5 mil reais de perdas, dependendo do porte da empresa e o produto que ela faz, tá bom? Então, agradeço a vocês aí por essa atenção neste dia. Não esqueçam lá, né, pessoal, inscrever no canal, dar o like e ativar o sininho para receber as notificações e acompanhar o nosso canalzinho, que é simples, é feito para você que está entrando nesse mundo e está tentando entender alguns assuntos e nós estamos aqui para ajudá-los, tá bom? Eu fico por aqui.